Oi, gente! Hoje eu tô aqui para conversar com Flávio Amaral e a gente vai falar um pouco sobre parapsicologia. Vai lá, Flávio, é Uhum. contigo. Parapsicologia, que é um tema que veio nas nossas conversas Uhum. de tantos outros assuntos, né? E que eu tenho um pouco da parapsicologia na minha trajetória, por meio de experiências de viagem astral, experiências que para mim foram bem surpreendentes. Lá, quando eu comecei a faculdade, a minha formação em economia, e eu sempre tive uma formação cultural muito laica, não tive muita espiritualidade no meu berço, né, familiar, né, a gente era uma família mais não ligada a tanta espiritualidade, né? E, e apesar disso aconteceu que no final da adolescência tive algum interesse. Meu pai começou a já estava separado da minha mãe, começou a procurar razões para sua vida e preencher o vazio da idade e da solidão. E aí ele começou a investigar doutrinas, misticismo, e aí ele chegou no grupo que depois eu fiz parte, fui professor tudo que é a projeciologia e depois se desenvolveu como conscienciologia. E assim ele me apresentou livros, alguns sobre viagem astral, projeção astral, né? O termo, na verdade se chama de projeção consciente na projeciologia. E aquela leitura eu gostava de ler, mesmo não sendo o tipo de assunto que eu costumava ler, ela me ajudou a ter espontaneamente alguns fenômenos durante a noite, né? Ao cair no sono, na entrada do sono, ter experiências de, claro, assim, desdobramento do corpo, como se o meu espírito, acredita em vocês ou eu, se existe espírito ou não, mas a sensação era essa, que eu estava saindo em espírito do corpo, ou às vezes parcialmente, um braço, uma perna, e às vezes completamente, e ia vagar pela casa, e num estado de consciência como a gente está agora, né? Não é o estado do sonho, né? O que é o sonho, finalmente? É alguma coisa que você descobre depois que você sonhou. Quando você acorda, você descobre que estava sonhando. Uhum. Quer dizer, no sonho mesmo, tradicional, não há um questionamento. Eu estou sonhando, estou acordado, né? Uhum. E ali, nessas experiências de projeção consciente, havia esse questionamento. Eu havia assim, não, eu estou fora do corpo. Isso estava muito claro, muito evidente. Isso me direcionou para uma série de interesses nesses assuntos que depois eu participei, como eu falei, da Conscienciologia, que também se dedica a entender esses problemas tanto da sobrevivência da alma, né? Saída fora do corpo, lembrança de vidas passadas, experiência de quase morte, como também os fenômenos que a parapsicologia denominou como os fenômenos psi, que são os 4 fenômenos básicos que se pôde produzir em laboratório, que são a psicocinese, que é a influência da mente sobre a matéria, a telepatia, que é a transmissão de pensamento, transmimento de pensação, né? Uhum. A premonição, que é a percepção de uma informação futura, de algo que não aconteceu, e a clarividência, que popularmente seria mais uma intuição, não uma visão, uma evidência, mas foi chamada assim na parapsicologia científica. A clarividência é a percepção de uma informação à distância. E aí, como que você... que Entendi. mais que você Então, pensou aí? ó, você tá falando agora e eu fiquei com vontade de saber sobre a telepatia. O que Uhum. você podia nos Ah, sim. contar? Eu tô tomando uma, acho que era pra você, não sei se depois eu te... Ok, depois Tá, então eu não queria te interromper. não tem problema. A telepatia seria essa informação que circula entre duas ou mais mentes sem uma explicação plausível, né? Sem uma comunicação mecânica ou física, material, da fala, de gesto, de alguma coisa. Se fez muito e até eu acho que ainda se faz experiências, geralmente cada pessoa numa sala diferente,
e que se procura veicular informações para uma dessas pessoas e a outra, na outra sala, procura aí descrever o que ela está passando de ideias, enfim. Tem vários modelos de experimentos laboratoriais que procuram investigar a existência de telepatia. Eu aqui não vou precisar assim, defender, foram bem-sucedidos ou não, né? Tem muitos resultados que eu acho muito interessantes, muito curiosos, né? Não é um tema que eu descarto daquela maneira cética, assim, é tudo invenção, é tudo ilusão. E se a gente perguntar por que acontece isso, né? Isso ninguém vai conseguir bater o martelo e explicar por quê. Porque muita gente até diz que não acontece, mas teoricamente isso poderia acontecer, independente de um poder sobrenatural da mente. Né? A gente não precisa acreditar que a mente tenha tentáculos invisíveis e vai descobrir coisas lá na distância. A gente pode também formar uma teoria bem materialista sobre o assunto, por exemplo, de que o eu, ele não é separado, né? O eu é uma ilusão. Não quer dizer, sendo uma ilusão, que ele deve ser descartado, mas quando eu falo eu tenho uma impressão que tem uma unidade aqui. Mas onde acaba essa unidade? Né? Se o que me formou tem relação com minha família, quem me criou. Então, onde que termina eu e começa uma criação que não é eu, do passado, né? O nosso nome foi decidido antes da gente nascer. Uhum. Né? E aí o seu nome não é parte do seu eu. As expectativas dos seus pais, a criação, antes mesmo de você ser gestado, a relação dos seus pais e dos seus pais com seus avós, né? Uhum. E o mundo ao nosso redor, né? A gente está aqui respirando o mesmo ar e às vezes tem micro-organismos no ar de um local e todo mundo gripa generalizadamente. Sim. Quer dizer, a gente não está separado, a gente não é a individualidade exatamente, isso é um pouco ilusório. Então a gente não tem consciência de tudo que nos liga. Sim. Né? Mas por não ter consciência não quer dizer que a mente, de alguma maneira, ela possa ter pequenos indícios disso, né? Uhum. Ter começos de lampejo de consciência, que é aquilo que a gente percebe às vezes vagamente como uma intuição. Então, em momentos que a mente racional, consciente, está mais adormecida, por exemplo, numa meditação, num estado de transe, essas faculdades intuitivas, elas podem ter mais espaço para abrir e se perguntar o que eu preciso, né? O que nesse momento é mais urgente na minha vida, como uma tentativa de preservação, né? Por isso que eu falo, a gente pode fazer uma teoria muito materialista, muito evolucionista, e ainda assim os fenômenos paranormais eles fazem sentido. Quer dizer, como uma forma de preservação, uma forma de adaptação do organismo ao meio, ele procura informações e ligar peças, e às vezes a gente não sabe como elas foram ligadas, mas a gente capta um pensamento que outra pessoa captou. Sim. E só para daí terminar, né? São acontecimentos que geralmente eles não são provocados pela intenção. Eles acontecem, 95% dos casos, espontaneamente. Que é justamente quando a gente não está querendo controlar a situação. É quando a gente deixa como se fosse a mente nos dizer o que está incomodando. Né? É quando a gente consegue sentir algumas coisas ali que às vezes a gente está tentando abafar, talvez. Legal, Flávio. Opa, que aí eu fecho a matraca um pouco para você também falar. Né? Você estava falando e eu estava pensando um monte de coisa, tá? Eu vou te passar aqui o que eu estou pensando, vai raciocinando aí, vai trabalhando. Vou falar um pouquinho. Sim. Primeiro eu estava assim, uma questão para você responder. Qual que é a diferença de telepatia e você falou de clarividência?
Uhum. Tá? Quer responder agora? Pode sim. Tá, e aí você tava falando isso, eu tava lembrando, eu vou trazer sempre os meus fundos, que nem a gente diz na questão de terapia, né? O que eu tenho aqui de registrado na minha mente, né? Tava lembrando das constelações familiares, da teoria sistêmica, que trabalha com um conceito que a gente chama de campo mórfico, você já ouviu falar? Do Sheldrake, né? Que é isso, assim, né? O quanto que todos estamos conectados, né? Por um campo, não sei bem eu não falo muito na linguagem de cada teoria, gente. Eu adapto pra minha linguagem, tá? Então, assim, estou pegando da sistêmica pra falar do meu jeito. Estamos todos conectados por uma rede, né, invisível, que é como se fosse o nosso sistema neuronal, assim, né? Que vai passando as informações entre as pessoas. Quando a gente está olhando pela sistêmica, a gente está olhando o recorte do nosso pequeno nicho, que é a família. Mas a gente está interconectado com todos, né? E principalmente as pessoas das nossas relações. Então, você estava falando eu te perguntei da telepatia, da telepatia, né? E aí eu queria assim, trazer uma imagem para ver se é isso, porque, né, o público poder pegar por imagens, que eu gosto bastante. Eu atendo muitas pessoas, né, que dizem assim: nossa, Dani, eu tava pensando em tal pessoa e ela me ligou. Tava pensando em tal, ela apareceu na minha casa. Recebi uma mensagem, recebi um e-mail. Eu costumo dizer pra isso, assim, quem que foi que acionou quem? Sim. Né? Tipo, você pensou nela, ela recebeu e te acionou, ou ela tava pensando em você, aí você pensou nela, daí ela já tava pensando em você porque ela ia falar contigo. Sim. Né? Assim, eu trato por aí, eu penso por aí, isso que aparece por aqui. Isso seria a telepatia, ou não? Sim. Isso é a telepatia. Existem, eu vou colocar duas caixinhas aqui. A ideia dos fenômenos, né? O fenômeno é algo que a gente atribui alguma objetividade, né? Caiu alguma coisa ali, né? Nós dois concordamos, ali caiu, aconteceu um fenômeno, né? O jogador de futebol tal é um fenômeno, né? Todo mundo está ali torcendo. A experiência é aquela questão íntima, né? Por exemplo, duas pessoas entram num ambiente, uma pode ter a experiência agradável e outra desagradável. É algo que a gente não consegue avaliar a experiência do outro, a gente consegue ouvir o relato, ter mais ou menos uma noção, né? Até às vezes pensar, será que ele está viajando, está mentindo, está inventando, está sendo sincero? A experiência é essa coisa misteriosa para o outro, né? Que só a gente tem, né? E na telepatia, como conceito, é essa ideia de uma informação que circula entre duas ou mais mentes, sem que se tenha noção de... sem uma via material, né? Essa informação. Então, você pode ter essa experiência de, a pessoa estava me ligando, né? Eu pensei na pessoa e ela me ligou. Então, se tem duas pessoas, uma que está querendo ligar e outra que captou essa interferência aí, nessa informação. Então, você tem uma experiência de telepatia, né? Uma experiência que tem uma cara, uma aparência de telepatia, né? Isso existe, esses relatos. Né? E existe a telepatia como fenômeno, que são fenômenos que se tentam produzir em laboratório. Por exemplo, se eu tenho um aparelho, hoje em dia se usa muito aparelhos eletrônicos, né? Eles têm esses geradores de números aleatórios. Então você pode colocar um aparelho num determinado isolamento que ninguém tenha contato e alguma pessoa à distância vai tentar adivinhar, uma ou mais pessoas vão tentar adivinhar o que está acontecendo naquele aparelho. Se, por exemplo, um aparelho que joga moeda, então você tem cara ou coroa, né? E vê se pela sorte as adivinhações são maiores do que o esperado, né? Maiores do que 50%, muito maiores ou menores, tem fórmulas estatísticas para se ver se aquilo é significante, né?
Então você tem uma coisa objetiva acontecendo, que é o aparelho gerando resultados que ninguém está sabendo e alguém aparentemente está sabendo. Aí você pode dizer que não é telepatia, que é a clarividência. Ou seja, que não tem uma mente influenciando a outra, mas tem uma mente meio que sendo influenciada por um objeto, por um fenômeno natural. É uma diferença de conceitos, né? Mas muitas vezes a gente não é capaz de bater o martelo. Por exemplo, uma catástrofe que aconteceu em outra cidade, né? Você está captando a catástrofe natural, lá, sei lá, um vulcão, uma enchente, ou captando a aflição das pessoas que estão ali. Não dá pra gente tentar separar as coisas, né, às vezes. Entendi. Ótimo. Gostei bastante, Fábio. Não sei se tu queres seguir adiante, quer fazer um vídeo mais curtinho. Olha, dá pra viajar muito nesses assuntos, né? E outra questão que me ocorreu agora é assim, a parapsicologia ela tem essa origem na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, com esse nome, né, parapsicologia. Ela já é herdeira de outras pesquisas sobre a paranormalidade que vieram antes. Por exemplo, a metapsíquica na França, isso tudo já no século XIX, a metapsíquica e a pesquisa psíquica na Inglaterra, principalmente, né? E depois da Segunda Guerra, ou até a década de 60, 70, a partir daí, a parapsicologia acadêmica, científica, ela começou a ser muito atacada e muito reprimida. Então ela sobrevive ainda na academia, mas ainda em pequenos nichos, dentro de outros departamentos, né? Um psicólogo que se dedica ao assunto, um físico, um filósofo, um antropólogo, tem todas as áreas vai ter alguém se dedicando, mas ela é muito discriminada, né? Então os interessados nesse campo acabaram muito no Brasil, por exemplo, mas também em outros países, mas o Brasil ele é um celeiro de espiritualidade muito forte, sim, né? Sim. Aqueles que podiam, às vezes, tirar do próprio bolso um dinheiro para fazer uma pesquisa, né? Porque não tem incentivo, não tem bolsa de pesquisa, não tem programa de pós-graduação e tal. Eles começaram a interagir com os grupos espiritualistas, com centros espíritas, com outros, né, grupos de apometria, ou até a parapsicologia católica, enfim, para tentar levar adiante esse interesse da pesquisa. E daí uma parte também passou a se dedicar à parapsicologia, vamos chamar assim, terapêutica ou clínica, que é uma forma também da pessoa se autossustentar, né? Que aí ela abre consultas, ela tem alguma renda, e aí o interesse dela é de ouvir os sofrimentos ou as demandas das pessoas relacionadas a essas questões, né? Por exemplo, tem assombração de espírito, ou até visita de extraterrestre, ou casa mal assombrada, muitos assuntos assim chegam no parapsicólogo, e aí há várias técnicas e abordagens que tentam tratar desse sofrimento em si, né? O objetivo ali não seria provar ou não se o que está acontecendo é objetivo ou não, enfim, mas é tentar ajudar a pessoa a ver como é que ela lida com isso, né? Como é que ela resolve essa batata quente. Legal, Fábio, gostei. Tu falou de ET. Me interessou. Não sei se a gente segue nesse vídeo. Podemos. Ou deixamos para um próximo. Você que sabe, ou você dá uma pausa ali, né? Que aí às vezes o vídeo não fica tão grande e depois faz melhor, outro. Né? Então tá aí uma pergunta. Você falou agora da parapsicologia clínica, que ajuda as pessoas a lidarem com esses fenômenos que acabam se transformando num sofrimento na vida delas. Sim. Né? E também, eventualmente, não é um sofrimento, mas uma demanda de desenvolver. Então a pessoa está muito interessada em querer desenvolver mediunidade, ou ter uma viagem astral. Então também há exercícios, né, que procuram ajudar a pessoa a ficar mais aberta.
tudo isso. Legal que você falou, porque assim, aqui o meu público, Flávio, vem de muitas pessoas que têm essa orientação. Você precisa desenvolver sua mediunidade, né? Mas elas não querem pelos Sim. caminhos que dizem isso para elas, né? Sim. As pessoas buscam os lugares porque são os lugares de referência delas, mas elas não se sentem conectadas com aqueles caminhos. Então a parapsicologia é um outro caminho para fazer isso que, né? Você botou aqui, desenvolver a mediunidade. Legal. Sim. Ou para trazer esse problema. Poxa, estão me assediando demais aqui porque querem que eu vire um médium, por exemplo. Porque existe... né, as pessoas com boa intenção querem trazer a gente pro lado delas, né? Claro. Então, né, cada um tem os seus fãs e a sua legião de demandantes, né? Isso aí faz parte. Tá. E tu tá atendendo, Flávio? No momento mais online, né? Estou numa etapa de transição na minha casa, fazendo reforma, cuidando da minha paternidade também. Tenho uma filha, né, que já está crescendo, 6 para 7 anos, então eu não tenho investido tanto em divulgação. Eu recebo eventualmente demandas e em breve quero ter um espaço para voltar a atender como manda o figurino. Eu tive algumas experiências interessantes, tanto na área de psicologia, de parapsicologia, perdão. Psicologia não, que não é minha formação, né? Mas atualmente estou estudando psicanálise também, que eu vou procurando integrar nos atendimentos e conforme a demanda do paciente. Não falamos também da questão das seitas, do abuso psicológico, que também foi uma área que eu tive muito interesse, muitos pedidos, né? Essa questão de participar às vezes de grupos fechados, muita pressão coletiva e a pessoa às vezes se vê ali num beco sem saída, não sabe como lidar com isso, se sai, se fica. Também é um problema que eu tenho tratado também. Bom saber. Então tá, vamos ficando por aqui, Flávio. Obrigado, então. Valeu, até a próxima, né? Valeu, eu te agradeço, adorei.